Lula acaba de receber a pior notícia do ano e talvez a pior notícia do seu terceiro mandato como presidente do Brasil. Por essa, ele não esperava. Acabou de chegar uma notícia em Brasília que deixou o petista em pânico. Nós vamos trazer isso aqui. Quando a gente pensa que não tem mais nada para acontecer, olha só a vergonha, uma grande vergonha que os petistas passaram e o Lula agora está totalmente sem saída ali em Brasília. E mais, nós vamos trazer aqui que o ministro Alexandre de Moraes pode cair antes mesmo de terminar a delação do Vorcaro. Isso mesmo, acabou de acontecer algo ali em Brasília. O ex-presidente do BRB soltou uma bomba em Brasília e isso pode fazer com que o Alexandre de Moraes caia antes mesmo do Vorcaro. Realmente, isso a gente não esperava. E ainda, pessoal, a PF, a Polícia Federal, acabou de descobrir algo que o Vorcaro tentou esconder na sua delação, mas o ministro André Mendonça, juntamente com a PF, desvendaram algo que pode mudar totalmente o rumo das investigações sobre essa confusão e esse rombo do Banco Master junto com o INSS e que está envolvendo cada vez mais o Lula, seu filho e também os ministros do Supremo. Realmente, pessoal, desta eles não vão escapar. Eu quero mostrar isso para você aqui agora, mas antes, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa. Vamos começar aí, o deputado Gustavo Gaia vai trazer, olha só o que o Lula tentou fazer, não deu certo e ele passou uma grande vergonha. E em seguida, as outras matérias, confira aí. Lula está se mostrando ser um péssimo perdedor. Como você sabe, há poucas semanas atrás, Lula sofreu a pior e mais humilhante derrota que um presidente da República já teve ainda no cargo, quando ele foi rejeitada a indicação do Messias para sentar na cadeira do STF. O Brasil inteiro se mobilizou. A pressão foi tanta que os próprios senadores disseram que só sentiram tanta pressão popular assim na época do impeachment da Dilma. Porque o Lula queria colocar no STF, no momento em que o Brasil rejeita uma corte ditatorial, já não aguenta mais os avanços inconstitucionais de alguns dos seus ministros, Lula queria colocar dentro do STF uma pessoa que tinha um comportamento idêntico ao Alexandre de Moraes. Talvez até um pouco pior, porque esse aqui é abortista e antes de assumir como ministro do STF, já estava censurando centenas, talvez milhares de pessoas através do Ministério da Verdade que ele criou dentro da AGU. Sem falar de outras coisas, como se gabar de ter mandado prender os manifestantes do 8 de janeiro e ter defendido os criminosos do INSS, dentre eles incluindo o filho do Lula. Lula não aceitou, ficou revoltado com isso e, como bom perdedor, disse que ia mandar de novo o Messias. Foi. Até falei a imprensa, né, falou sobre isso ontem, que o Lula tinha decidido já, vai mandar e vai indicar o Messias novamente, e dessa vez, dizendo Lula, ele iria pessoalmente falar com os senadores. Esse pessoalmente, entenda-se, ele ia comprar os votos de alguns senadores para tentar emplacar o Messias ou Bessias como novo indicado, né, para o STF, para que ele pudesse ser aprovado. O Lula sentiu que essa foi a sua maior derrota até agora e tentava de todas as formas, ia tentar de todas as formas reverter. O problema é que, e aí vem a próxima matéria, ele não pode fazer isso. Regimento do Senado proíbe analisar Messias de novo. Nome do ministro da AGU poderá ser reapresentado por Lula só se o petista ganhar o 4º mandato e a indicação for feita na nova sessão legislativa a partir de 1º de fevereiro de 2027. Olha só, vamos ler a matéria. O regimento interno do Senado impede que o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, seja analisado novamente em 2026, depois da sua rejeição pelo plenário para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A regra interna barra a apreciação na mesma sessão legislativa de indicação de autoridade já rejeitada pela Casa. A sessão legislativa corresponde ao ano de trabalho do Congresso. É diferente de legislatura, que é o período de 4 anos de mandato do congressista. Ou seja, a sessão legislativa é 1 ano, legislatura são os 4. Lula não poderia indicar o Messias nesse ano, ele teria que esperar até o próximo ano, só que há uma coisinha chamada eleição em outubro e no próximo ano haverá um novo presidente. Se haverá um novo presidente, então a vaga ficará para o próximo presidente, que, se Deus quiser e com o nosso trabalho, será o Flávio Bolsonaro. Na prática, o presidente Lula
teria de vencer a eleição em 2026 e reapresentar o nome do Messias a partir de 1º de fevereiro de 2027, quando começa o novo ano legislativo. A norma está no ato da mesa número 1 de 2010, que regulamenta dispositivos do regimento interno do Senado, eis a íntegra. E aí fala aqui, está bem claro, é vedada a apreciação na mesma sessão legislativa de indicação de autoridade rejeitada pelo Senado Federal. Então, Lula não vai conseguir tentar colocar o Messias agora. Não tem como. Ele teria que escolher uma outra pessoa. Só que nós estamos diante de uma animosidade, um confronto entre Congresso e governo, que eu não sei se mesmo indicando uma outra pessoa, essa pessoa teria chance de passar. Nós já estamos chegando agora, maio, já estamos chegando em junho. O período eleitoral está ali. Vão diminuir o número de sessões. Eu, sinceramente, acredito que não vai ser fácil. Eu acho que o certo, e aí é uma decisão do Alcolumbre, porque o Alcolumbre faz o que ele quiser. Inclusive, o Alcolumbre pode até ignorar o regimento interno, como ele já fez em vários outros momentos. Eu acho que o certo é esperar que essa cadeira seja indicada pelo próximo presidente da República, que, se Deus quiser, e com o nosso trabalho, vai ser Flávio Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Eu não falo isso, gente, não é uma fala política não, tá? É um cidadão, agora não é um deputado. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. A gente vai sair tão depenado, tão destruído, que eu, sinceramente, a gente vai estar num... Eu não sei nem se a gente vai conseguir reverter o processo de destruição que esse governo fez até agora. Imagina se ele ficar mais 4 anos. Pois é, agora nós temos outra matéria também muito importante, porque o Vorcaro começou a fazer a sua delação e, como muitos já esperavam, né, ele omitiu muita coisa. Só que tem um problema. A PF continua com a sua investigação juntamente com o André Mendonça e agora, pessoal, a PF acabou de descobrir algo que vai realmente mudar o rumo dessas investigações. Nós vamos trazer isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o Deltan Dallagnol, aquele jurista, promotor ali que você já conhece, que ajudou o Sérgio Moro a colocar o Lula na cadeia. Ele vai trazer para nós agora. Olha só, o Vorcaro achou que ia deixar tudo escondido, mas a PF descobriu algo que realmente vai colocar gente graúda atrás das grades. Confira. A PF descobriu tudo o que Vorcaro escondeu na sua delação. O banqueiro Daniel Vorcaro tentou empurrar uma delação mutilada para a Polícia Federal. Um queijo suíço ali cheio de furo. A Polícia Federal descobriu e não ficou nada satisfeita com isso. E o motivo do Vorcaro para tanta omissão está muito óbvio para a Polícia Federal e eu vou te mostrar agora. E, gente, para pensar. O Vorcaro ele tem a chance de ouro, a bala de prata, a chance da vida, a chave para ele salvar a vida dele com uma delação completa. Mas ele tá vacilando e correndo o risco de perder tudo. Por quê, hein? Acompanha aqui comigo essa reportagem que saiu no jornal O Globo, que você vê aí o Vorcaro, e olha aqui. 2 meses depois de firmar o termo de confidencialidade para negociar um acordo de delação premiada, ou seja, 2 meses depois de começar as negociações, o banqueiro Vorcaro do Master enfrenta dificuldades para convencer as autoridades de que ele está de verdade disposto a cooperar. A primeira versão da delação, que foi entregue pela sua defesa em 5 de maio, foi considerada insuficiente. Os investigadores entendem que o material extraído dos celulares do próprio Vorcaro, do seu cunhado Fabiano Zettel e do ex-operador Felipe Mourão, o sicário, tem muito mais elementos do que os relatos apresentados no rascunho de delação até agora. Ou seja, gente, tem mais material que não depende da delação relevante, extraído dos celulares, dos materiais apreendidos, do que tem na delação do Vorcaro. E bora lá recapitular o que o Vorcaro tentou esconder, segundo o Globo? Primeiro nome omitido da delação, senador Ciro Nogueira do Centrão. Olha o que a investigação encontrou. Vorcaro não citou, por exemplo, a suposta mesada paga ao senador Ciro em valores que chegavam a 500 mil, como mostrou Malu Gaspar do Globo. A investigação mostrou uma relação de proximidade do banqueiro com o parlamentar, apontado pela PF como destinatário central de favores financeiros pagos pelo dono do Master. A matéria também fala que o Vorcaro não disse em lugar nenhum da relação dele com Flávio Bolsonaro, que veio à tona nesta última semana, o que confirmou aos olhos da PF que o Vorcaro estaria sendo omisso na delação, porque ele tem que esclarecer a relação dele com todo o mundo político. Ainda mais quando isso envolve a transferência de altos valores, ainda que seja para o financiamento de um filme. E tem também, gente, a omissão que é master desse caso, que são os detalhes do contrato de 129 milhões de reais do Vorcaro com a esposa do Moraes.
Vocês lembram que o Vorcaro ele tinha negado, ou teria negado, segundo a imprensa, a troca de favores dele com Moraes? Que ele teria admitido apenas um contrato que buscava proximidade com o ministro? Pois é, gente, só do Vorcaro confessar que pagou esses milhões todos para a esposa de um ministro para ter proximidade com ele, somando com aquela mensagem, conseguiu bloquear, somando com as notícias de interferência do Banco Central, gente, só isso já configura indícios fortíssimos de crime. Não importa o que o Vorcaro agora desdiga ou busque blindar o ministro, mas o que parece é que o Vorcaro está sendo econômico, ou para usar a linguagem que a gente usava na Lava Jato, quando o colaborador estava segurando informações, parece que o Vorcaro está contendo danos. Ele tem que explicar esse contrato e o relacionamento dele com Moraes de forma detalhada. Senão, é claro que o ministro André Mendonça não vai aceitar essa delação. Sem falar também do Toffoli. Vorcaro precisa explicar as transações envolvendo o Tayayá, a empresa Maridit. E o relógio, tá correndo pro Vorcaro. Se ele não abrir o bico, ele vai voltar pra Papuda e vai voltar logo. Olha aí. Vorcaro agora pode ter que voltar à penitenciária federal, onde o regime é mais rígido. Um pedido feito pela corporação, pela Polícia Federal, está na mesa do ministro do Supremo André Mendonça, relator do caso na corte, a quem cabe autorizar a transferência. E não acabou aí não, gente. A Polícia Federal prendeu na semana passada Henrique Vorcaro, pai do banqueiro, suspeito de operar financeiramente aquele grupo chamado A Turma, braço armado da organização criminosa do filho. Pela conta do pai, ainda, segundo a Polícia Federal, Vorcaro teria ocultado 2,2 bilhões de reais. E o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, ele deve também assinar acordo de confidencialidade nessa semana para começar a negociação de uma delação que promete entregar o caminho do dinheiro do Brasil para o exterior. Quando dois relatores estão correndo ali pela mesma porta, quem chega depois precisa entregar mais. Você acha que o Vorcaro vai refazer a sua delação para salvar a própria pele? Ou vai continuar tentando blindar a caça dos poderosos de Brasília, mesmo com a Polícia Federal apertando o cerco, hein? E, gente, a razão para ele estar blindando é óbvia. Ele tem medo de entregar as pessoas poderosas e essas pessoas ferrarem ele, retaliarem ele. Não só essas pessoas poderosas não serem investigadas e punidas, mas elas usarem o seu poder em retaliação. É o que aconteceu com o Sérgio Cabral. Por isso que a gente precisa de império da lei. Por isso que eu preciso da sua ajuda para a gente defender a CPI do Banco Master. Porque a gente precisa aumentar a pressão para que tudo seja investigado, nada seja varrido para debaixo do tapete. E olha só, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes pode cair antes mesmo do Daniel Vorcaro, o banqueiro que está preso lá. Sabe por quê? Porque o ex-presidente do BRB, aquele banco, né, que estava para ser liquidado juntamente com o Banco Master, estava no meio da confusão aí. O ex-presidente do BRB acabou de soltar uma agora que realmente isso não estava na história. E agora vai complicar ainda mais, né? A Viviane Barsi, o seu escritório e o próprio ministro Moraes. Vejam só o que vai trazer agora o André Marcília, jurista que também você conhece, e vai explicar para nós qual que é essa novidade que vai mudar o rumo das coisas. Confira aí o André Marcília e voltamos em seguida. O caso Master vai ficando cada vez mais complicado para o Vorcaro. O site Metrópolis trouxe hoje a informação, acaba de sair, de que o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, está fechando a delação premiada dele, está assinando o termo de confidencialidade, que é o primeiro passo da delação premiada. A do Vorcaro vai ficando para trás porque ele não quer entregar ninguém, e a do Paulo Henrique Costa começa a avançar porque ele está disposto a entregar, inclusive, ministro, e eu vou te explicar como isso pode chegar no Moraes, especificamente, como o Moraes pode ser um dos delatados pelo Paulo Henrique Costa. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico. O ex-presidente do BRB, como eu mencionei, deve assinar ainda essa semana com a Polícia Federal a delação dele, ou termo de confidencialidade, que é o primeiro passo para a delação. Ele já tinha sido transferido da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal, que é sempre um gesto para o início de uma delação, e agora pretende assinar esse termo. Depois que ele assinar, ele vai começar a falar. E é nessa fase que o Vorcaro parou.
travou, recuou, não quis entregar ministro, não quis, foi contraditório em relação àquilo que estava dizendo a respeito de muitas autoridades, e o Paulo Henrique Costa pode passar na frente. Em delação, meus caros, a regra é clara. Quem chega antes ganha mais benefícios, quem chega depois pega as sobras, e pode acontecer exatamente agora do Paulo Henrique Costa passar na frente. Veja, o ponto central dessa história, e por isso que eu mencionei o Moraes, eu mencionei a possibilidade dele entregar ministros, é que esse Paulo Henrique, ele foi o responsável pela operação dos imóveis. Ele chegou a receber 146 milhões de propina para favorecer interesses do Banco Master e do Vorcaro, mas sempre mexendo com imóveis. Os negócios dele giravam em torno de imóveis. E o ponto é que a Polícia Federal, ou uma das linhas investigativas da Polícia Federal, é de que o Moraes poderia ter recebido valores do Master por imóveis, por patrimônios imobiliários, e não por dinheiro, que aquele dinheiro da esposa dele não seria o total recebido, que teria imóveis recebidos também. Isso se justificaria ou se explicaria de alguma maneira no fato do patrimônio da família Moraes ter triplicado em bens imóveis justamente nos últimos 5 anos. Foram mais de 23,4 milhões em imóveis nos últimos 5 anos. A gente sabe que isso é bem difícil de acontecer. Portanto, meus caros, pode ser que seja pelo Vorcaro recuar e não falar de ministro, seja pela ligação que o Paulo Henrique Costa tem com essa área de imóveis, e isso coincidir com uma linha de investigação da Polícia Federal a respeito, pelo menos, do ministro Moraes. Pode ser que o Vorcaro fique para trás, que o Paulo Henrique Costa passe na frente e que uma das estrelas ou cerejas do bolo do ex-presidente do BRB, que vai assinar agora esse termo de confidencialidade, seja falar das relações do Master e do Vorcaro com o ministro Moraes. É óbvio que a gente sabe que vai ter muita gente interessada em melar essa delação. A PGR do Gonê é uma delas. Os ministros do STF também são interessados em melar. Eles vão jogar muitos factoides para nos distrair a atenção, mas a Polícia Federal está empenhada em fazer com que as pessoas que sabem de coisas dos ministros do STF dentro dos presos do caso Master, essas pessoas falem, essas pessoas tenham voz. Vamos aguardar, porque pode ser que, se essa delação do Paulo Henrique Costa siga adiante, o Vorcaro seja passado de lado, fique de lado, e nós finalmente tenhamos conhecimento de quais eram as relações, pelo menos do ministro Moraes, e sabe-se lá de quantos outros, com o caso Master, com o Vorcaro e os demais envolvidos nesse escândalo todo. Pois é, e agora tem uma outra matéria para terminar, para fechar com chave de ouro. O advogado Jeffrey Schickini, aquele mesmo que participou do julgamento do Jair Bolsonaro, defendendo ali os generais, defendendo vários outros que foram acusados pelo Moraes, olha só o que ele tem para trazer para nós, pessoal. Parece que o Lula está mais envolvido do que a gente pensava com o Vorcaro. Na semana passada saiu aí aquela reunião, né, que ele teve ali juntamente com o Vorcaro, uma reunião extraoficial que não estava na sua agenda, né? Pois é, será que o Lula ou os seus parentes, talvez o seu filho, seria então o sócio majoritário de Vorcaro? Seria isso mesmo? Olha só o que o Schickini vai trazer para nós, uma novidade agora nesse caso, confiram. Quanto mais o tempo passa, mais fica claro o envolvimento do governo Lula com o Vorcaro e o Banco Master. No último vídeo, eu mostrei para vocês que o Lula era conselheiro do Vorcaro. A PF já tem provas disso, já tem mensagens que provam isso. E Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda e o aconselhou a não vender o Banco Master ao BTG. Isso daqui eu mostrei bem detalhadamente no último vídeo. E essa reunião aconteceu em final de 2024. E durante todo 2024, o Banco Central já estava investigando o Banco Master. Então, Lula, que é o presidente do Brasil, já sabia das suspeitas sobre o Banco Master, que inclusive foi
pauta da conversa entre Vorcaro e o Lula. E ainda assim, sabendo de todo o esquema do Vorcaro e do Banco Master, Lula aconselhou o Vorcaro a continuar com o Banco Master e suas operações fraudulentas e a não vender o banco. Mas o que eu quero mostrar para vocês é mais essa bomba. Então Lula, além de conselheiro do Vorcaro, é praticamente sócio majoritário do Vorcaro. A empresa de Vorcaro tem 303 milhões em contratos com o governo Lula. É exatamente isso, gente. Em 2025, depois daquela reunião que Vorcaro teve com o Lula, que Lula orientou Vorcaro a não vender o Banco Master, Vorcaro fechou 3 contratos, pelo menos com o governo federal, totalizando 303 milhões de reais para fornecimento de insulina para o SUS por um período de 10 anos. O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, fechou pelo menos 303 milhões em contratos com o Ministério da Saúde do atual governo Lula para fornecimento de insulina. Em 26 de abril de 2024, Lula participou da inauguração da fábrica de insulina do Vorcaro em Minas Gerais. Olha só aqui, em 30 de junho de 2025. Aqui já tinha até investigação da Polícia Federal em andamento contra o Vorcaro. Vocês acham que o Lula, presidente do Brasil, chefe da Polícia Federal, que já havia recebido o Vorcaro um ano antes, que já tinha ido em uma das empresas do Vorcaro um ano antes, vocês acham que Lula não sabia que Vorcaro estava sendo investigado? É óbvio que sabia. Em 30 de junho de 2025, a Bion, empresa do Vorcaro, anunciou o contrato de 142 milhões para o fornecimento de insulina. Em 3 de novembro de 2025, e todo mundo sabe que aqui já estava no auge da investigação da PF contra o Vorcaro, a empresa comunicou a assinatura de novo contrato de 131 milhões para entrega de insulina. A entrega das doses está dividida em 4 lotes, com prazo máximo previsto para 15 de abril de 2026. Quanta ingenuidade! Imaginar que o negócio com Vorcaro daria certo, né? Não é à toa que o Brasil vive essa situação. Falta de insulina no Brasil preocupa entidades médicas. Falta de insulina no SUS em todo o Brasil. Por que será? Agora o que eu quero com esse vídeo é mostrar para o Brasil a proximidade do Lula com o Vorcaro, com o Banco Master, inclusive com suas empresas. E o que mais deve ser levado em consideração é que o Lula não é qualquer pessoa. O Lula é o presidente do Brasil, que tem o controle do Banco Central, que está investigando há bastante tempo o Banco Master, e tem o controle e a chefia da Polícia Federal, que está investigando há bastante tempo o Vorcaro. Então, todas as vezes que o Lula foi na empresa do Vorcaro, recebeu o Vorcaro, aconselhou o Vorcaro, fez negócio com o Vorcaro, Lula já sabia das investigações, tanto do Banco Central quanto da PF, que pesavam contra Vorcaro e o Banco Master. Lula, sim, teve contato e aconselhou o indivíduo investigado pela Polícia Federal por fraudes gravíssimas. Lula, sim, utilizou do seu poder para fazer negócio milionário com o indivíduo que estava sendo investigado por crimes gravíssimos pela Polícia Federal. Então não adianta agora a esquerda querer empurrar Vorcaro e o Banco Master, não, tá? Tá aí, ó, tem prova. E é muito pior do que imaginamos. Lula sempre soube quem é Vorcaro, quem é Banco Master, e se relacionou com ele e fez negócio milionário com esse indivíduo, sabendo quem realmente era. E tem mais coisa para vir ainda, viu? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pois é, pessoal, a política em Brasília é igual aquela coisa, né? Quanto mais você mexe, mais fede. Parece que todo dia surge um escândalo novo, surge uma notícia nova, e agora mais essa questão aí do Lula envolvido também com o Vorcaro. Eles quiseram falar do Flávio Bolsonaro, né? Por causa daquele áudio onde ele estava cobrando ali a participação financeira de uma empresa onde o Vorcaro era sócio e que essa empresa estava ajudando ali na produção do filme, algo totalmente
comum e normal, porque o Vorcaro é um investidor, um banqueiro, e até que se provasse ao contrário, ele era uma pessoa honesta, né? Na verdade, quem tem que provar o contrário é a justiça e não a própria vítima. Só que agora começam a surgir aí entrelaces aí e acordos e conversas e reuniões secretas com o Lula. E aí surge essa questão, o Lula poderia então ser o cabeça atrás do Vorcaro ali, ou poderia ser o Alexandre de Moraes, que estaria então por trás de tudo isso ali do Banco Master. Nós já trouxemos aqui recentemente falando que ministros do Supremo poderiam ter usado, o próprio Dias Toffoli, Moraes, até o Barroso, usado o Banco Master para mandar o seu dinheiro para fora do país justamente para se proteger da Lei Magnitsky, ou então deixá-lo aqui dentro, mas o nome de terceiros, para também se proteger contra a Lei Magnitsky. Nós já trouxemos este assunto aqui. E agora chega essa questão aí, onde Lula é envolvido até o pescoço nessa situação e o ex-presidente do BRB começa a dar com a língua nos dentes e o Moraes podendo cair antes mesmo do Vorcaro. Tudo isso, pessoal, o que a gente quer mesmo, o que o povo brasileiro, o que o povão brasileiro quer, na verdade, não é ver o Brasil campeão da Copa do Mundo, do Hexa, ver o Neymar levantando o Hexa. Isso fica em segundo plano. Em primeiro plano, o que o povo brasileiro quer mesmo é saber se todas essas figuras, essas autoridades que estão sendo citadas há pelo menos 6 meses, nesse caso aí, nesse grande rombo do INSS, se eles vão pagar alguma coisa ou se vai terminar em pizza, como a gente já viu várias vezes, como a Lava Jato, por exemplo, a Lava Jato que foi enterrada, né? Foi enterrada ali pelos próprios ministros do Supremo. Será que tudo isso vai também terminar em pizza? O que você acha? Eu quero saber da sua opinião. Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Será que o Brasil vai continuar tendo essa fama de um lugar de impunidade, onde a gente tem uma grande insegurança jurídica? Aqui, na verdade, no Brasil, é estranho o que acontece, né? Nós temos aí pessoas inocentes que estão presas lá até agora, do 8 de janeiro, estão até agora. Olha só, 8 de janeiro de 2023. Nós já estamos indo já para o meio de 2026. Já passou 3 anos e meio. Essas pessoas, será que não pagaram simplesmente por ter invadido um prédio público? Talvez algumas quebraram ali uma vidraça ou outra. Será que quebrar uma vidraça garante 3 anos e meio de prisão? Outros pegaram 14 anos. Agora, o que deixa a gente espantado é que tem gente roubando milhões em Brasília, né? Políticos envolvidos também ali no sistema judiciário em Brasília. E fica tudo por isso mesmo. Fica tudo por isso mesmo. E esse ano eleitoral, o que vai ter de maracutaia, não só em Brasília, mas em vários municípios, para poder eleger deputados, senadores, governadores, o que vai ter de maracutaia? E essas pessoas vão ficar impunes? É por isso, pessoal, que a gente deseja mesmo uma faxina geral em Brasília, nos 3 poderes. Faxina geral nos 3 poderes. Se você concorda com isso, coloque aqui nos comentários assim, ó, faxina geral nos 3 poderes. Será que é isso que o Brasil precisa mesmo? Porque nós ainda temos uma esperança ainda, né? Se caso o Lula não consiga indicar aí novamente o Messias ou quem quer que seja que ele queira colocar no STF, o Flávio Bolsonaro vai ter mais um ministro do Supremo para poder indicar. E nós sabemos que toda renovação nos 3 poderes em Brasília passa por uma renovação no Supremo Tribunal Federal e passa pelo novo presidente que será eleito. Então, uma coisa está ligada na outra. É por isso que você tem que ficar inscrito, já tem que se inscrever aqui agora. Por quê? A política mexe com tudo. Vai mexer com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, mas vai mexer também com a saúde, com a educação, com a segurança pública. Então eu te peço para se inscrever aqui nesse canal. Para quê? Para você ficar bem informado e para informar outras pessoas também sobre o futuro do nosso país. Compartilhe esse vídeo, pessoal, no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Você já sabe como compartilhar. É só clicar aqui embaixo na setinha que tem para o lado. E aí nós vamos mostrar para todo mundo que olha só que o Lula está tentando empurrar para a goela abaixo o Messias ali no Senado Federal e, como falou aqui o deputado Gustavo Gaia, ele pode até usar as emendas, né,
o dinheiro ali do governo, o dinheiro público, na verdade, o meu e o seu dinheiro que está em Brasília, para poder tentar comprar o Congresso Nacional para poder passar o Messias. É um absurdo, né, pessoal? Esse país realmente não é um país de pessoas sérias. Se fosse um país de pessoas sérias, a gente estaria falando sobre outro assunto aqui, não sobre corrupção. Talvez a gente estaria falando sobre inauguração de novas obras, sobre hospitais, escolas, segurança pública, o que realmente vai fazer diferença na vida do povo brasileiro, e não sobre corrupção. Você já parou para pensar que a pauta principal da política, a pauta principal, não é aquilo que os políticos estão fazendo pela população de benefício, de melhoria. Não. A pauta principal da política é a corrupção. Isso é uma vergonha, pessoal. Isso é uma vergonha. Em outros países isso não acontece. Em outros países a pauta principal na política é justamente o que a população vai ganhar com isso. Qual que é o benefício para a sociedade com essa lei que vai ser votada, com esse recurso que vai ser colocado. Tudo é feito em relação ao bem-estar da população. Agora, aqui no Brasil, a gente passa o ano inteiro e os 4 anos do mandato aí do proposto presidente discutindo sobre rombos, corrupção e desvio de dinheiro. Mas isso tem data para acabar. Isso tem data para acabar e tomara que acabe este ano. Vamos ficando por aqui e até a próxima.